Vamos começar falando sobre o que é essa apoptose, tá? Então, a apoptose é uma morte celular controlada, programada, e ela tem a função de renovação celular e tecidual. Então, é um mecanismo muito importante para o nosso corpo. E quando ocorre um desequilíbrio nesse processo, temos o surgimento de patologias. Segundo o nosso artigo, a apoptose induzida pelo exercício, ela pode acontecer devido a diante de duas vias. A primeira via é a via extrínseca, como vemos aqui, que essa via ela está relacionada à ligação do ligante faz com o receptor faz, que é um receptor ligado a quinases. Como vimos na aula antes com a professora, esse tipo de receptor ele promove uma cascata de reações enzimáticas até que alcance seu alvo. E já eu vou mostrar mais um pouquinho sobre ele. A segunda via é a via intrínseca, e ela acontece dentro da mitocôndria. Por isso o nome intrínseca. Acontece de dentro para fora. E essa via é ativada devido a danos no DNA. Aqui nós temos a imagem da primeira via, né, que é a extrínseca, e podemos perceber a ligação desse ligante faz com o receptor. Mas é importante salientar também que essa célula aqui, em que esse ligante está expresso, são células T, citotóxicas. Então, esse ligante faz, ele se conecta ao receptor faz presente na célula-alvo, promovendo a trimerização, que é justamente o processo de união desses três receptores para desencadear a cascata de reação. Aqui, ele conta com a atuação de uma proteína adaptadora, que é essa FAD, e essa chegada dessa proteína vai iniciar a cascata. Então, esse procaspase 8, que é uma caspase inativa, no caso, as caspases são proteases, né, que são proteínas responsáveis por fazer a quebra de aminoácidos das cadeias de aminoácidos de outras proteínas, ela vai ser ativada. Quando essa caspase 8 ela é ativada, ela segue e ativa outras caspases que são as executoras. Nesse caso aqui, seria a caspase 3. Então, essa caspase 3 vai promover justamente essa quebra das cadeias de aminoácido e causar a apoptose, a morte celular. Na via intrínseca, como eu havia falado, ela acontece na mitocôndria. Então, nós escolhemos essa imagem aqui, que ela mostra as duas formas, a célula viável e a célula no processo de apoptose. Então, aqui, na célula viável, o agonista se liga, emitindo sinais de sobrevivência. Se os sinais são de sobrevivência, as proteínas que entram em ação são proteínas anti-apoptóticas. E esse citocromo C, ele é preservado dentro dessa membrana mitocondrial. Isso aqui é o processo normal. No processo de apoptose, que vai ser justamente, como eu tinha falado antes, pela lesão no DNA, vão ser desencadeadas, vão ser ligadas proteínas apoptóticas, que são da mesma família dessas daqui, mas, nesse caso, elas vão ser pró-apoptose. Essas proteínas se ligam aos receptores nessa mitocôndria, e a ligação delas vai desencadear a abertura de poros. Esses poros serão abertos, que aqui são os canais Bax e Bach, e esse citocromo vai sair da célula, da mitocôndria, na verdade. Justamente, esses citocromos, eles são proteínas da própria mitocôndria que vão auxiliar, vão regular o processo, né? Dos eventos que acontecem dentro da mitocôndria. Então, a partir do extravasamento desse citocromo C, a ativação de caspases. No caso aqui, primeiramente a caspase 9, e depois essa caspase 9 vai ativar a 3 também, caspase 3, ocorrendo o processo de apoptose. Como tínhamos falado, esse processo de apoptose... Só fazer um comentário antes de a gente entrar mais profundamente na questão da apoptose e o exercício, falando da apoptose de uma maneira geral, né?
A apoptose se trata de um processo, né, que, quando desregulado, ela vai afetar toda a nossa homeostase, isso podendo levar a diversas comorbidades, sendo uma delas o câncer e até a autoimunidade. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na relação com o exercício, quais efeitos da apoptose no exercício, e vamos dar seguimento. Pronto, era exatamente isso que eu ia falar agora, né? Que a apoptose é um processo extremamente necessário para o nosso corpo, porque ela que promove a renovação celular. E o exercício físico ele também é extremamente importante nesse processo, porque tanto estimula a morte celular, quanto a renovação celular através das células progenitoras hematopoéticas. Mas quando esse exercício físico ele é feito de modo exagerado, de modo exacerbado, isso aí se torna um processo prejudicial. Por quê? Porque há um aumento na expressão de espécies reativas de oxigênio, que são produtos, né, são metabólitos da nossa própria respiração. São substâncias realmente normais, é normal que elas estejam no nosso organismo, mas que elas são substâncias danosas. E a partir do momento que a gente pratica um exercício que eleva muito o número dessas espécies reativas, estamos causando dano ao nosso organismo. Um exemplo dessas espécies reativas é o peróxido de hidrogênio. E também, devido ao estresse do exercício físico, hormônios responsivos ao estresse, né, como o cortisol, que é um glicocorticoide, ele entra em ação, trazendo também danos, muitas vezes, ao nosso organismo. E esses dois fatores, eles vão desencadear um aumento, né, na apoptose dos leucócitos. Então, nós vemos aqui que essa apoptose de leucócitos pode ser dos linfócitos, que são as células B e T, e também pode ser dos neutrófilos. Só que no caso dos neutrófilos, não acontece um aumento exacerbado da apoptose, acontece um retardo, certo? Essas células, como nós vimos em sala, fazem parte, né, compõem o nosso sistema imune adaptativo. E a baixa no nível de linfócitos após o exercício pode desencadear justamente essa linfopenia, que é um número, é exatamente isso, o número de linfócitos diminuído. E esse número de linfócitos diminuído provoca exatamente a baixa na nossa imunidade, tornando a gente propenso, né, a infecções do trato respiratório superior. Já aqui na questão dos neutrófilos, como há um aumento, né, dessas células do sistema imune inato, há uma neutrofilia, aumento do número de neutrófilos. E essa neutrofilia, ela acontece em busca de recuperar o tecido danificado, que no caso aqui, por exemplo, seria o tecido muscular. Então, esses neutrófilos, eles vão chegar até esse tecido muscular e vão promover a inflamação. Só que essa inflamação, a gente sabe que a inflamação é tanto um processo bom para combater os patógenos, mas também pode ser danoso ao nosso corpo devido à quantidade de citocinas. Em relação à prescrição do exercício físico, o artigo ele mostra que vai variar dependendo da aptidão física do indivíduo. Então, temos duas vertentes. Indivíduos destreinados, onde vimos que o exercício moderado não foi capaz de promover um excesso dessa apoptose, não houve desequilíbrio, e gerou processo de adaptação, ou seja, ele recomenda que o exercício ele seja feito de forma moderada para que o corpo se adapte a novas intensidades. Já nos indivíduos treinados, segundo os estudos, o exercício intenso ele pode ser realizado porque não foi verificado o aumento dessa apoptose. Por quê? Porque o organismo já estava adaptado a partir do surgimento de substâncias antioxidantes, que são exatamente essas que vão combater as espécies reativas de oxigênio, e também da modulação de receptores, nos quais vão estar mais ou menos sensíveis a determinadas substâncias. Por exemplo, alguns receptores vão estar menos sensíveis
as substâncias inflamatórias, as interleucinas, por exemplo. Em relação à nossa visão crítica, né, percebemos que há duas lacunas, na verdade. Uma é a da apoptose de neutrófilos. A gente viu que tem um retardo, mas ele não fala, ele na verdade, não tem resultados sobre a apoptose imediata, como acontece nos linfócitos. E na questão da linfopenia, a gente mostrou lá a questão em relação à apoptose, mas também pode ser por uma migração. O que é isso? A gente pratica o exercício físico e, depois do exercício, os linfócitos, eles podem ou passar pelo processo de apoptose ou também sofrer migração, porque os linfócitos, eles são circulantes, né? Então, eles podem migrar do sangue, da corrente sanguínea, e passar a se localizar em órgãos. Então, ainda tem essa dúvida. Se essa linfopenia pós-exercício, ela é mais causada pela apoptose ou pela migração. Mas, de fato, ele existe pela apoptose também. Deixa eu só fazer um adendo aí que você está falando, Yasmin. Isso culmina justamente com o debate que se tem atualmente sobre a influência do exercício de alta intensidade nesse período de Covid, sobre essa janela de oportunidades, por conta justamente que essa linfopenia aqui, essa baixa, no caso, quando o Yasmin colocou aqui sobre a migração, quando esses leucócitos que estão presentes em alta quantidade na corrente sanguínea, eles migram para um tecido específico, como a própria musculatura esquelética, para tentar a todo custo sanar aquela inflamação que deu a esse processo daí, isso faz com que haja uma baixa grande da quantidade de leucócitos circulando na corrente sanguínea para nos defender, né, dos agentes agressores. E essa migração para um local favorece que até 96 horas após o exercício físico, até 3 dias, quanto maior for aquela intensidade do exercício, ali está aquele período de oportunidade para o vírus adentrar no nosso corpo, né, e começar a fazer todo o período de incubação e as outras etapas, né, da sua proliferação. Então, essa dúvida que Yasmin colocou aqui, se o exercício faz mais migração ou mais apoptose, né, de fato, alguns estudos, os mais recentes de todos, falam mais sobre exercícios de altíssima intensidade, por exemplo, atletas. Eles falam mais sobre a própria migração, a lipocitotoxicidade concentrada em uma região, do que a própria apoptose. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas eu achei importante colocar essa informação aqui, de acordo com os estudos que têm sido estudados sobre a relação dos exercícios de altíssima intensidade e doenças do trato respiratório em atletas no período de competição, tá? Pode seguir, Yasmin. Licença, você falou, os exercícios mais intensos levam a uma concentração dos linfócitos, é? André, vamos só deixar ela, Yasmin, continuar. Aguarda só um pouquinho a tua pergunta, que aí a gente finaliza para não atrapalhar o tempo delas. Aí a gente abre para a roda de conversa, tá certo? Só um minutinho. Eu quero só fazer um comentário também quanto a isso, que é importante a gente ressaltar, né, que o exercício intenso é bom, mas a gente tem que ver para quem, quando, principalmente na época em que vivemos, a gente tem que estar ciente que o exercício de maneira aguda, ele vai ser um processo inflamatório, que de início pode afetar a nossa imunidade, vai afetar, mas cronicamente ele também tem seus benefícios. Então a gente tem que ver seus prós e contras, para aí sim fazer uma prescrição individualizada, como a Yasmin vai falar, de acordo com a aptidão do indivíduo, o estágio de treinamento, se ele tem alguma patologia. É isso que a gente vai ver um pouquinho mais. Pronto, a gente trouxe aqui em relação aos cuidados o exercício como fator de imunidade, né? A gente viu que está diretamente relacionado. E para garantir isso, é necessária essa prescrição individualizada. Isso vai depender da necessidade da pessoa, do indivíduo, e do contexto em que ele está inserido. Era justamente nessa parte que eu ia falar sobre a Covid, né? E como a senhora já falou aí perfeitamente, tem que se ter o cuidado em relação a que tipo de exercício a gente faz agora, para
não diminuir, não ter uma baixa na imunidade, comprometer essa imunidade e aí ficar mais suscetível ao vírus. E esse controle ele é feito através das variáveis, né, de prescrição. E o artigo ele traz duas delas como principais, que seriam a intensidade e a duração. Então, garantir o equilíbrio dessas variáveis para que o exercício ele realmente seja um fator de imunidade e não o contrário. É isso.